Muito bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Bueno, então. A aula passada a gente estava falando sobre... Já posso começar ou vocês têm que pegar caderno aí, alguma coisa? Bom, deixa eu ver o que você está falando. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Bom, então eu botei o quadro para baixo, não sei se vai adiantar alguma coisa, porque a luz vai acabar refletindo mais para baixo no quadro, né? Eu vou ver se eu compro um papel filme, alguma coisa para botar na frente da luz, se bem que já tem um papel filme, mas vou ver se eu boto mais um, que daí soluciona um pouco. Tá, então, a gente estava falando sobre indicadores socioeconômicos na última aula e fazer uma pequena recapitulação, né? Eu acho que eu parei no índice de pobreza humana, se eu não estou enganado. Mas, enfim, relembrando, então, o IDH, eu já falei sobre o IDH. Oi! Falou, senhor. Tu estava falando sobre o índice de pobreza mundial semana passada. Tá. Então, vamos dar uma recapitulada do IDH. Tá? Então, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele serve para medir a qualidade de vida da população, né? O poder econômico, o poder aquisitivo da população, em geral, a qualidade de vida. Tá? E o IDH vai ter 3 variáveis aqui. Então, a educação, a longevidade da população, a esperança de vida, né, quanto a população vive, a educação, né, quanto a população estuda, e a renda, qual a renda média da população, suficiente para viver e etc. O IDH, olha só, ele vai de 0 a 1. O 1 é considerado muito bom, ótimo, né, o médio de todos, e 0 é considerado muito ruim, péssimo. Né? Muito bem. Por que eu te falo isso? Porque a gente vai precisar dessas informações para os outros. Mas, enfim. O IPH, desculpa, IPH não, o IPM é o Índice de Pobreza Multidimensional. Também pode ser chamado de Índice de Pobreza Humana, mas não é tão comum e não é tão aceito, não é tão politicamente correto, digamos assim, né? O Índice de Pobreza Humana. Então, o mais correto seria o índice de pobreza multidimensional. Multidimensional, isso aí. Então, também mede a qualidade de vida da população, só que mede as privações que a população em geral tem, né? Então, por exemplo, se tanto por cento das pessoas tem um IDH lá de tanto, num país de 0,5, vamos supor, no IPM vai contar quanto por cento da população é privada de saúde, de educação, de esperança de vida, de renda e etc. Tá? Então, no IDH vai medir as pessoas que têm acesso a isso. No IPM, Índice de Pobreza Multidimensional, vai medir quanto por cento da população não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso a uma renda mínima, certo? E número 14. Putz, acho que eu esqueci minha garrafa d'água. Tá, número 14. Coeficiente de Gini, então. Do coeficiente de Gini vai medir a desigualdade socioeconômica, desigualdade social, desigualdade econômica, como tu preferir, ou desigualdade socioeconômica. E esse indicador ele vai de 0 a 1 também, igual ao índice de desenvolvimento humano. No entanto, como ele está medindo a desigualdade, aqui, ó, 0
0 desigualdade, ele vai considerar bom. 1 de desigualdade. Ai! Saúde, muito obrigado. Desculpa. Então, o coeficiente de Gini vai medir desigualdade social. Então, 0 é considerado que não tem desigualdade. Então, seria bom. Então, 0 é bom, 1 é ruim, porque 1 é a máxima desigualdade. 0 é a igualdade plena, a igualdade total. Tá? Então, é diferente. Ó. O IDH, 0 é ruim e 1 é bom. No coeficiente de Gini, 0 é bom e 1 é ruim, certo? Então, é o contrário. Muito cuidado na hora que vocês forem fazer a prova, porque a URGS, por exemplo, gosta de botar um pega-ratão desses, tipo, tem uma alternativa lá, verdadeiro ou falso? Daí, peraí que tá passando a mão. Verdadeiro ou falso? O índice de desenvolvimento humano mede a qualidade de vida da população e vai de 0 a 1, sendo 0 muito bom e 1 sendo ruim. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque o que é o 0 que é bom é do coeficiente de Gini, certo? Então não confundam isso aí. Entenderam? Show. Então vamos para a próxima. PIB, né? PIB é simplesmente o PIB, é o Produto Interno Bruto. É o que é produzido, né, de capital, vamos dizer assim, é o que é produzido, o capital gerado dentro de uma fronteira. Tá? Então, o PIB são bens e mercadorias que são feitos dentro de uma fronteira. Tá? Então, tudo que é produzido dentro de um país, dentro de um estado, é considerado PIB, num período de tempo X ali, né? Pode ter PIB mensal, um PIB bimestral, um PIB trimestral, um PIB anual e por aí vai, né? Dependendo do tempo que tu estipula. Gabriel pergunta: não existe nenhum país com coeficiente de Gini 0? Não, não tem, porque Gini seria a igualdade absoluta entre todo mundo. Não tem nenhum país que é assim. Tá, então, o PIB são os bens e mercadorias gerados dentro de um país em um determinado tempo. Tá? Bom, por exemplo, o pão é feito de trigo, né? E o trigo é plantado. Então, esse trigo vai ser contado 2 vezes? Não. Só vai ser contado o produto mais caro daí, tá certo? Não sei se deu para entender. Tipo, um produto que ele é manufaturado, digamos, 2 vezes, ele só é contado o produto mais caro, né? Então, tipo, sei lá, tu tem uma plantação de árvore lá que tu vende para uma livraria fazer livro, por exemplo, para uma editora fazer livro. Qual o capital que vai entrar no PIB? Vai ser o capital dos livros e não da indústria que fornece a matéria-prima, certo? É sempre o valor mais caro para te fazer o livro. Tu precisa, sei lá, limpar a madeira, cortar a madeira, etc. Tá? Então, curiosidade só. Muito bem. Então, o PIB é tudo que é gerado dentro de um país. Espera aí, já vou falar. Então, por exemplo, PIB é o que é gerado dentro de uma fronteira, dentro de um país, por exemplo. Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem um determinado PIB, que engloba as indústrias que estão no Brasil, todas as indústrias que estão no Brasil, mesmo as indústrias multinacionais. Então, se a Coca-Cola tem uma fábrica aqui no Brasil, o que a Coca-Cola produz aqui, o PIB é contado aqui para o Brasil. Tá? Diferente do
do Produto Nacional Bruto aqui, ó. Não, desculpa. Isso, eu vou falar do Produto Nacional, depois eu volto para o PIB per capita. Mas, enfim, diferente do Produto Nacional Bruto, que é o PIB do país diminuído do que as multinacionais produzem. Então, ó, o Produto Nacional Bruto é o que é o PIB, que é tudo que é gerado dentro de um país, menos o que as multinacionais produzem dentro desse país. Então, tu pega empresas que têm capital estrangeiro, empresas que não são brasileiras, tipo a Coca-Cola, a Nike, sei lá, a Adidas, a Texaco e por aí vai. A Texaco acho que nem existe mais no Brasil, mas enfim, a Shell. Então, tu pega o PIB e diminui a renda dessas empresas aqui no Brasil. Daí tu vai ter o Produto Nacional Bruto. Só que tu tem que acrescentar ainda o que é produzido pelas empresas nacionais, empresas brasileiras no exterior. Então, tu pega o PIB, diminui a renda das multinacionais e acrescenta o valor que as empresas nacionais geraram no exterior, tipo a Petrobras. A Petrobras tem muita sede de posto de gasolina, sede de empresa na Bolívia, no Uruguai, na Argentina. Daí tu pega outras marcas brasileiras, tipo a Olímpicos, que deve ter empresa na Índia, lá no Sudeste Asiático, sei lá, enfim. Deu para entender? Vocês pegam as empresas que produzem fora do país, mas tem capital brasileiro, e tu acrescenta, então, no PIB, só que diminui o que as multinacionais produzem fora, que produzem aqui no Brasil, diminui o que as empresas multinacionais produzem aqui no Brasil. Certo? Entendido isso? Ultimamente, como está o Produto Nacional do Brasil? Cara, eu não tenho números exatos na minha cabeça, assim, mas é só, João, é só pesquisar ali no Google que ele vai te dar o número do PIB brasileiro. Eu não sei em que posição que está ultimamente, mas por causa da pandemia, eu acho também não deve estar muito bom, não. Gabriel falou, mas essas empresas geram PIB para ir. Mas essas empresas geram PIB para o país de origem. Como assim, Gabriel? E a 16 eu ainda não falei da 16. A 16 ainda não falei. Então, ó, o PIB é tudo, de novo, o PIB é tudo que é produzido dentro de um país, dentro de uma fronteira. Deixa eu ver o que o Gabriel vai falar, peraí. Tá. Então, ó, o PIB é tudo que é produzido dentro de uma fronteira. Eu tenho um país aqui, tudo que é produzido dentro, todas as fábricas dentro do país, as plantações, não sei o quê, tudo de renda, de mercadoria que é gerado dentro do país entra no PIB. Tá? E se eu tenho uma empresa multinacional aqui fora, tipo a Petrobras, entra no PIB? Não, é só o que é produzido dentro das fronteiras, tá certo? Só que é produzido dentro das fronteiras. E o Produto Nacional Bruto considera, então, o valor do PIB, né, o valor do que é produzido internamente dentro de um país, menos o que as multinacionais produzem dentro desse país. Então, eu pego o PIB brasileiro lá, que é, sei lá, não sei quantos trilhões. Tá? Desse PIB brasileiro, muito do PIB brasileiro é porque empresas multinacionais de outros países têm sede aqui no Brasil e produzem aqui no Brasil. Só que para eu calcular o Produto Nacional Bruto, eu vou ter que desconsiderar o que essas empresas produzem dentro do Brasil. Então, o que é produzido dentro do Brasil de Coca-Cola, de Bayer, de Monsanto, deixa eu ver mais,
Pepsi, Adidas, McDonald's, Nike, por aí vai, tudo que é produzido dentro do país dessas empresas que têm capital estrangeiro sai do país, tá? Digamos, sai, para calcular o produto interno bruto. Mas tu acrescenta o que as empresas nacionais produzem fora do país. Então, a Petrobras tem empresas no exterior. A Rainha, Dal Ponte, sei lá, tem empresas no exterior. Deixa eu ver mais uma fábrica brasileira grande. A Petrobras, agora eu não consigo lembrar nenhuma, mas enfim. Daí tu acrescenta o que é produzido no exterior por essas empresas nacionais. Daí tu vai conseguir calcular o produto nacional bruto. Entendido? Ó, se tem uma empresa dos Estados Unidos do Brasil, a renda conta para o PIB? Sim, conta para o PIB. Conta para o PIB. A gente sempre fala de PIB, o Jornal Nacional está sempre falando de PIB, de PIB, de PIB, de PIB, de PIB, né? O PIB brasileiro cresceu, o PIB brasileiro diminuiu e tal. E é muito comum a gente falar de PIB nos países subdesenvolvidos. No entanto, nos países desenvolvidos, eles falam de produto nacional bruto, eles não falam de PIB. Eles falam muito pouco de PIB. Vocês já ouviram no Jornal Nacional, por exemplo, William Bonner falar de produto nacional bruto? Tem o produto interno bruto e o produto nacional bruto. O produto nacional bruto é muito difícil de ser falado em noticiário aqui, porque o nosso produto nacional bruto de país subdesenvolvido é muito pequeno, porque a gente tem o nosso PIB, né? Daí tu pega o PIB, diminui as empresas multinacionais que produzem dentro do Brasil. Não sobra quase nada do PIB, tá? Porque grande parte da nossa produção industrial é de empresas multinacionais. Então, não sobra quase nada do PIB. Além do mais, a gente tem poucas empresas no exterior comparado a outros países. Então, a nossa renda nacional, enfim, aumenta um pouco aqui por causa das empresas nacionais no exterior. Mas, mesmo assim, é muito menor do que os produtos que os países industrializados. Entenderam a diferença de um para o outro? Um considera as empresas nacionais, o PIB. O outro não, desculpa, as empresas multinacionais, o outro não considera. Certo? Deu para entender? Tá. E o PIB per capita, né? O PIB per capita é o PIB, tudo de renda que é gerado dentro de um país, dividido pela população, certo? Então, tu pega o PIB lá de, sei lá, 1 trilhão, por exemplo, e divide pela população que tu tem. Se tu tem, sei lá, 100 pessoas nesse país, tu vai pegar o PIB e vai dividir pelas 100 pessoas para ter uma média de quanto cada pessoa teria. Tá? Se tu tiver um PIB de 1 trilhão lá, tu tiverem 1.000 pessoas nesse país, o teu PIB per capita vai ser menor, tá certo? Entendido? PIB per capita, então, per capita pela população, por pessoa. Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Tira um print aí, então. Gabriel, o PIB per capita, então, é o PIB dividido pela população. Dividido pelos habitantes que tu tem no país. Então, se tu tiver 1 trilhão de habitantes, 1 trilhão, se o teu PIB for de 1 trilhão e tu tiver 100 pessoas nesse país, tu pega o PIB de 1 trilhão, divide por 100 pessoas. Daí vai dar o PIB per capita. Certo? Dúvidas?
Angústias. Tá, agora a gente vai passar para o outro lado do quadro ali. Ô, Sor, Diga. isso cai muito na URGS ou é mais no Enem? Olha, cai... Peraí. Aí. Então, os conceitos em si, eles não caem muito. A URGS gosta mais de pedir conceito e tal, né? Mas é interessante tu saber a diferença dos dois, porque, de repente, no Enem vai cair alguma tabela lá comparando, sei lá, comparando o PIB e comparando o Produto Nacional Bruto, por exemplo. E daí tu tem que saber, né? É interessante tu saber, porque daí, por exemplo, o Enem vai fazer a questão pedindo para te comparar o Produto Interno Bruto e o Produto Nacional Bruto, né? E daí o Enem, de repente, pergunta lá por que o Produto Nacional Bruto do Brasil é menor do que dos Estados Unidos, não sei o quê. É basicamente porque a gente é um país subdesenvolvido, que a gente não tem grandes empresas no estrangeiro, né? A gente não tem a gente não é um país tão industrializado quanto os países lá de primeiro mundo, digamos, né? Os países europeus, os Estados Unidos, a China. A gente tem, então, poucas empresas no exterior e a gente tem muitas empresas aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque a maior parte dessas empresas vem no Brasil, porque no Brasil ou nos países subdesenvolvidos, porque a mão de obra é mais barata, porque vem em busca de novos mercados consumidores, porque a matéria-prima é mais barata. Muitas vezes países não têm leis ambientais tão estreitas, né? Então, por exemplo, o desastre de Mariana, né? Tu acha que uma coisa dessa acontecia na Europa, por exemplo? É claro que não. Então, as empresas nacionais instalam nos países subdesenvolvidos por causa disso, porque é muito barato para elas produzirem aqui. E daí, tudo bem, o que elas produzem dentro do país é calculado através do produto interno bruto. Só que esse dinheiro, capital, se tu tem uma empresa estrangeira, o capital dessa empresa vai ficar aqui. Se tu é o dono da Amazon e tu vem produzir no Brasil, o dinheiro vai ficar aqui no Brasil ou ele vai levar de volta para os Estados Unidos? O que vocês acham? Alô, tem aí? Tem alguém? Pode repetir, Sor? Posso. Então, ó, se o cara da Amazon, é o lance da Amazon, para repetir, falem comigo, pelo amor de Deus. A internet está funcionando. Tá, então, olha só. Eu sou o dono da Amazon, né? Eu sou lá dos Estados Unidos. E eu sou um mega empresário nos Estados Unidos. E daí eu vou produzir nos países subdesenvolvidos. Brasil, por exemplo, tá? Daí, tá, beleza. Levo a Amazon, vou produzir no Brasil. Por quê? Porque lá a mão de obra é mais barata, a matéria-prima é mais barata e etc. Só que tudo que eu gerar nessa minha empresa no Brasil vai ficar no Brasil, o governo vai reter, eu vou pagar altos impostos e etc. Não, né? Toda a renda que eu gerar no Brasil, ou pelo menos grande parte da renda que eu gerar no Brasil, vai voltar para os Estados Unidos, para o meu país de origem, que eu sou o dono da Amazon, né? Para quê? Para, sei lá, eu financiar a corrida espacial de multimilionários, né? Eu ir lá para Marte, sei lá, para a Lua, não nem sei para onde aquele dia foi lá. Enfim, então a renda gerada por essas empresas multinacionais vai voltar para o país de origem delas. Né?
Ah, mas tem muito imposto aqui no Brasil e tal, será que vale a pena? Claro que vale a pena, né? E quem paga imposto é a população em geral, os pequenos produtores, esses grandes empresários de empresas multinacionais pagam pouco imposto. Por isso, justamente, que eles vêm produzir aqui no país. Eles conseguem gerar grandes quantidades de capital e esse capital vai voltar em grandes quantidades para o exterior, né? Vai para o país de origem deles. Deu para entender agora? Sim, sim. Beleza. Tá, beleza. Beleza. Bom, vamos seguindo, então. Daí, agora, a gente tem a população economicamente ativa. Número 18. 18. Tá dando para enxergar aí? Fazer a letra maior? Deixa eu ver. Aí tá melhor? Tá, beleza, então. 18. População economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É a que apresenta um potencial para realizar uma atividade trabalhista, tá? Então, a população economicamente ativa é a que tem com potencial para a realização de, vou botar em vermelho até aqui, ó, trabalho. Então, a população economicamente ativa é a população que tem potencial, que apresenta potencial para a realização de uma atividade remunerada, tá certo? Vou botar aqui, ó. Aí fica melhor. Aí. Então, é a população que tem potencial para realizar uma atividade remunerada, qualquer trabalho, tá? Então, essa população economicamente ativa, ela se divide em duas. Letra A, ó. Não vou botar em vermelho. Vou botar em verde. Letra A população ocupada, tá? Que é a população que está empregada. Empregados. E aí, B, a desocupada, que é a população desempregada, que está à procura de emprego. A luz não ficou muito boa, né? A luz ainda ficou aqui no meio e eu tenho que ficar abaixado para ficar falando. O quadro eu vou botar de volta na posição normal semana que vem, Então, muito bem, a gente tem a população economicamente ativa, então, que tem um potencial para realizar uma atividade econômica, então ela se divide em dois grupos ali, população ocupada, que está empregada, e a população desocupada, que está à procura de emprego, tá certo? Os desocupados.
E 19, ó, a gente tem a população economicamente inativa. Porra, hoje está passando um monte de carro aqui na rua. Que não tem potencial para uma atividade remunerada. Tá? Então, a população sem potencial para realizar uma atividade remunerada, quem são essas pessoas que não têm capacidade para realizar uma atividade remunerada? Exemplo aqui, ó. Exemplo. Quem são? Os idosos são um exemplo. Os deficientes físicos. Isso, deficiente físico, alguns casos de deficiência física, né, não todos. Crianças, jovens, né, crianças em especial. Mais alguém? Talvez. Pessoas acidentadas. E por aí vai. Tá certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Certo? Então, vamos passar um traço aqui, ó. Ainda dentro de população, deixa eu ver o que estão falando aqui. Eu tenho um pouco distante dessa parte do conteúdo. E as pessoas... Espera aí. Assim, vamos por partes. Aqui, o Gabriel perguntou, e as pessoas que não têm acesso à educação... o lance do acesso à educação não tem a ver com o trabalho, tá? Então, as pessoas que são da população economicamente inativa são idosos, deficientes físicos, crianças, as crianças que não estão em idade de trabalhar ainda, né? E pessoas acidentadas. E o Pablo pergunta: existe uma taxa de empregados para as pessoas fora da cidade conforme o aumento do home office? Essa taxa aumentar, aí eu já não sei se tem isso, porque esse lance do home office aí é uma parada que começou bem forte agora com a pandemia, né? Claro que antes tinha gente que já fazia home office, mas agora não sei, acho que não tem como mensurar isso em dados exatos, assim, se existe uma taxa de empregados para pessoas fora da cidade conforme o aumento do home office. Cara, eu não faço ideia, não faço ideia mesmo. Tá? Então, ainda dentro da população que trabalha na cidade, aumenta conforme o home office. Cara, não tem dados disso. Não tenho dados disso. Mas é uma coisa a se pensar, né? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Tá, então olha só. Ainda dentro do conteúdo de demografia, a gente vai ver estrutura etária. Tá, ó. Eu poderia apagar isso aqui, ou eu posso apagar lá e explicar lá e depois voltar para cá. Porque eu tenho agonia de começar um conteúdo novo no quadro pela metade. Assim. Eu tenho toque.
Tá, e diga uma coisa, você agora chegou a hora de eu me promover, né? Mas, enfim, vocês estão acompanhando as notícias do Afeganistão e tal? Sim, bah. Estão acompanhando o Afeganistão. Então, eu fiz um vídeo sobre o Afeganistão, eu fiz um vídeo sobre as origens do Talibã. Tá no meu Instagram, não sei se alguém aí me segue, mas se alguém não tem um Instagram, mas vou botar no chat aí, ó, me siga, veja o vídeo, curta, compartilhe, mostre para o seu pai, para sua mãe e para os seus amiguinhos. Peraí. Todos. Tá, então curte o vídeo lá, compartilha, me ajuda a ficar rico um dia, virar youtuber, lá, influencer digital. Não, mas sério, assiste lá para entender as causas desse conflito. Acho que amanhã eu vou postar a parte 2, já está editada, já está linda. E acho que amanhã eu vou postar a parte 2, daí fiquem ligados também. Essa parte fala sobre a origem do Talibã e a parte 2 fala sobre a ocupação do Afeganistão, né? Nem perguntei se alguém se opõe, né? Mas enfim, agora eu já fiz também. Quando eu comecei, já não tinha mais como se opor. Então, estrutura etária. Estrutura etária da população, ou também envolve a estrutura sexual da população, né? Então, a gente tem uma piramidezinha aqui, ó. Uma piramidezinha. Tá? Então, a base da população... a base da pirâmide aqui, ó. Vai ser que população? Vai ser a população jovem. População jovem, que vai de 0 a 19 anos. Tá? Então, se tu é um jovem que tem de 0 a 19 anos, né, tu é considerado jovem, que está nessa parte inicial da pirâmide. Tá? Daí a gente tem a segunda camada da população aqui, ó, que é a população adulta. Que vai dos... Vou botar de outra cor para ficar colorido aqui a idade. Então, vai de 0 a 19, e a população adulta vai de 20 a 59. E, por fim, se você é um idoso, né? Idoso, é porque você tem mais de 60 anos. Mais de 60 anos. E agora também algumas pirâmides, alguns autores estão criando a terminologia do mais 80. Tá? Então, alguns autores estão criando aqui, ó, a terminologia do mais 80 anos, tá? Que é
Por que se criou essa nomenclatura do mais 80? Porque hoje em dia, tu tá com 60 anos, tu já não é mais velho e tal, né? Velho é com 80 anos para mais, né? Porque a nossa população está envelhecendo muito por causa do avanço da medicina, por causa das condições sanitárias que melhoraram muito, tudo isso que a gente já bateu em aulas anteriores, tá certo? Então, já se criou essa nomenclatura dos super idosos, digamos assim, né? Que é a população com mais de 80 anos. Dúvidas? Tá, ó. E a gente também tem aqui, ó, a estrutura sexual da população. Sexual da população. Então, a gente tem uma pirâmide aqui, ó, tá? Tá. Então, a gente tem uma pirâmide de um lado. De um lado, então, a gente vai ter as mulheres. E do outro lado, a gente vai ter os homens. Certo? Então, do lado esquerdo, a gente vai ter os homens, do lado direito, as mulheres. Tá certo? Essa estrutura etária da população. De novo, a base da população jovem, a base da então de novo, tá? Vamos de novo. Base da pirâmide a população jovem, ao meio da pirâmide a população adulta e o topo da pirâmide a população idosa, né? E a parte mais de cima, né? Então a pirâmide, quanto mais novo, mais na base da pirâmide tu tá, quanto mais velho, mais no topo da pirâmide tu está, certo? Nenhuma dúvida até aqui, eu acho, né? E aqui, então, do lado direito da pirâmide, a gente vai ter as mulheres e do lado esquerdo a gente vai ter os homens, sempre, tá? Então, sempre do lado direito as mulheres, do lado esquerdo os homens, tá? Então, vamos seguindo aqui, falando sobre pirâmides populacionais. Então, olha só. Número 1. Eu tenho a seguinte pirâmide. Vocês estão conseguindo ver de boa aí? Sim. Tá. Então, ó, eu tenho uma pirâmide com uma base larga e um topo estreito, né? Então, o que significa isso? Tá nascendo muita gente aqui, ó. Deixa eu abrir a tampa de todas as canetas aqui. Então, tenho muita gente nascendo, tem uma alta natalidade e eu tenho uma alta mortalidade, certo? Certo? Então, está nascendo muita gente e está morrendo muita gente também, porque nem todas essas pessoas que estão nascendo conseguem chegar à vida adulta e à vida idosa, né? Então, muita natalidade, muita mortalidade. Então, essa é uma característica de países subdesenvolvidos. Países subdesenvolvidos. Por quê? Por causa do avanço da medicina. A medicina é mais precária, então não tem, as pessoas não conseguem chegar a uma idade idosa, né? Os casais têm muitos filhos porque não tem
acesso à educação, acesso à saúde, acesso a métodos contraceptivos. Então, isso é característica de países subdesenvolvidos ou regiões subdesenvolvidas. Uma base larga e um topo estreito, tá certo? Muitas vezes esses países também têm índices de violência muito grande, o que faz com que as pessoas não conseguem chegar ao topo da pirâmide, certo? Sim. Tá. Insori, como é que é de um país desenvolvido? Número 2 aqui, então. Ó. País desenvolvido. Num país desenvolvido, a base da pirâmide vai ser mais estreita, tá? O meio da pirâmide vai ser maior e o topo da pirâmide, então, vai ser mais ou menos assim, talvez um pouco maior, um pouco menor do que a população jovem. Aí, isso é um país desenvolvido. Por que é um país desenvolvido? Porque aqui, ó, o meio da pirâmide é a população adulta, né? Que é a população que trabalha, é a população economicamente ativa. Então, se tu tiver uma população econômica ativa muito grande, tu vai acabar tendo mais renda e essa renda vai ser para alimentar a população jovem, a população idosa, pagar a previdência social e tal. Nos países desenvolvidos hoje em dia, Itália, França, Alemanha, Áustria, essa população de idosos está aumentando muito, ó. Está aumentando muito, está cada vez aumentando mais. E com o tempo, se estima que essa população idosa seja maior até do que a população economicamente ativa. E daí vai gerar um problema quando a população idosa é maior do que a população economicamente ativa, que é o problema de quebra da Previdência. Quebra da Previdência Social. Certo? Dúvidas? Por que vai ter a quebra da Previdência Social? Porque justamente a população idosa está muito grande. Então, a gente tem um envelhecimento da população. Certo? Dúvidas? Sim ou não? Não. Tá, beleza, então. Deixa eu dar envelhecimento da população. Vou refazer o gráfico aqui, ó. Tá. Então, número 3. Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Número 3. Que é o que eu estava falando antes, basicamente, né? A população idosa, ela inverte tanto Então, nos países desenvolvidos, a população ela acaba, enfim, eles têm acesso à saúde, à educação, a métodos contraceptivos, à faculdade, à escola, etc. Eles não querem mais ter filhos, sem falar que nos países desenvolvidos é muito caro ter filho. Então, a cada ano que passa, os casais estão tendo cada vez menos filhos
e com o tempo vai ter um declínio da população. A população idosa vai ser muito mais numerosa do que a população jovem, do que a população economicamente ativa. Então, isso daí gera a quebra da previdência social que eu estava explicando através da outra tabela ali. Tá? Mas, enfim, só para constar aqui que, enfim. Número 4. Vamos ver se vocês acertam essa. Vou fazer um pouco mais. E aí, o que significa essa pirâmide aqui? Esse Doritos mordido de um lado aqui, dos dois lados, né? Mordido embaixo. O que significa isso? Ó, qual que é a base da pirâmide? É a população jovem, né? O que está acontecendo com essa população jovem aqui? Tá menor. Tá o quê? Menor. Tá menor, né? Por quê? Porque eles estão mortos, eles morreram. Então, um país tem essa característica, tem essa mordida, tem um pedaço faltando aqui, ó, tem um pedaço faltando na base da pirâmide, depois a população volta a crescer na população ativa, na população adulta. Isso aqui é mortalidade infantil. Mortalidade infantil. Então, não está faltando um pedaço aqui da pirâmide, né? Que são as crianças, os jovens que morreram. Certo? Então, assim, é a característica de um país com mortalidade infantil. E aqui, ó, se essa mordida estiver só de um lado, ó, só desse lado, só do lado direito, que é isso? Mortalidade infanto feminina. Peraí. Vou tomar uma água. Mortalidade infanto-feminina. Então, o que acontece? Em países como a China, que até há pouco tempo atrás só se podia ter um filho. Bom, a China é um país muito machista, como qualquer outro país, né? E lá, a mulher, quando se casava, ela passava a pertencer à família do marido dela. Como aqui no Brasil, né? Quando a mulher casa, normalmente ela não recebe o sobrenome do marido. Não é isso? O pai e a mãe de vocês, quando casaram,
ela não foi a mãe de vocês que recebeu o sobrenome do pai de vocês? Sim. Hoje até pode, se eu não me engano, o homem pegar mas o sobrenome da mulher, mas, tipo, é muito incomum. Hoje pode, mas não é tão comum também, né? Então, na China também acontece isso. Só que lá eles têm o hábito cultural, na Índia também, de que a mulher, quando casa, ela passa a pertencer à família do marido. Ela passa a pertencer à família do marido e ela tem que, digamos assim, esquecer da família biológica dela, né? Então, por exemplo, se por exemplo, ali, ó, se a Carolina casar com... Peraí. Então, se a Carol ali, a Carolina casar com, sei lá, tu tem namorado, Carol? Tem. Como é que é o nome do teu namorado? É Pedro Henrique Dil. O Pedro, tá? Então, se a Carol casar com o Pedro, lá na China, vamos supor que a Carol e o Pedro são um casal de chineses. Daí a Carol vai casar com o Pedro lá na China. A Carol, quando casa, ela vai pertencer à família do Pedro. Então, se os teus pais ficarem doentes, Carol, tu não vai poder cuidar deles, porque tu pertence à família do Pedro. Se os pais do Pedro ficarem doentes e tal, amados, etc., tu vai ter que cuidar deles, tu e o Pedro, né? Porque agora tu é da família do Pedro. Tá? Vocês estão me entendendo? Uhum. Sim. Tá. E isso acontece na Índia também, né? Não sei se vocês assistiram aquela novela lá, O Caminho das Índias, que daí teve lá a minazinha lá, Juliana Paz, que casou e daí ela pertencia lá à família do marido dela, lá, a família do Tony Ramos, sei lá, alguma coisa assim. Então ela passa a pertencer à família do homem. Só que o que acontece lá na China? Eles só podem ter um filho, porque a população cresceu demais e eles não tinham mais verbas eles não tinham mais verbas lá para cuidar da população mais jovem, e eles proibiam os casais de terem um segundo filho. Quer dizer, tu até poderia ter um segundo filho, só que daí tu iria ter que arcar com os gastos sociais dele, tu ia ter que pagar a escola. Na China é tudo gratuito. Escola, saúde, educação, nananã e tal. Só que daí, se tu tivesse um segundo filho, o casal, né, por exemplo, a Carol e o Pedro, teriam que arcar com os gastos sociais do segundo filho. Iam ter que pagar a escola, iam ter que pagar a educação, iam ter que pagar a saúde, iam ter que pagar tudo. Exceto algumas províncias rurais que não entrou nessa lei aí, porque nessas províncias rurais a população precisava de mais gente para trabalhar, então era permitido que os casais tivessem 2 filhos, né? Apenas em algumas províncias rurais, se eu não me engano, são 6 províncias que se podiam ter 2 filhos. E daí o que acontece? Os casais lá na China optavam por tinham que ter apenas um filho, mas eles optavam por ter um filho homem, porque era o homem que iria cuidar dos pais quando eles ficassem velhos. Então, imagina, tá lá a Carol e o Pedro. Tá, a gente só pode ter um filho. Quem é que vai cuidar da gente se a gente tiver um filho, uma filha mulher, por exemplo? A gente não vai ter cuidado nenhum quando ficar velho. Quem é que vai nos levar no hospital? Quem é que vai cuidar? E barará, barará. Então, a Carol e o Pedro optavam por um filho homem. Então, por exemplo, a Carol, se tivesse lá gestando, etc., e eles fizessem uma ressonância magnética e descobrissem que a filha era uma filha mulher, a Carol fazia um aborto. Ou quando nascesse o filho, ele, sei lá, nascia o filho e jogava. Também não é para tanto assim, né? Mas as mulheres faziam abortos e tentavam fazer abortos na China justamente para esperar para ter o próximo filho, para que fosse um filho homem. E a população feminina estava diminuindo muito na China. Consequentemente,
estava diminuindo muito a população chinesa porque só tinha homem, né? E a maior parte das mulheres todas eram casadas ali, tinha vários homens solteiros e por aí vai. Então, vocês estão me entendendo? Sim. Tá. E daí a população feminina diminuiu muito, e a população chinesa também foi diminuindo, porque diminuiu o número de casamentos, o número de mulheres, né? E daí, em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014, a China repensou essa política. Agora os casais podem ter 2 filhos, até 2 filhos. E nessas províncias rurais que eu falei, os casais podem ter 3 filhos. Então, nessa época da política do filho único, ou também chamada de política do pequeno príncipe, na China, aumentou muito a mortalidade infanto-feminina, porque os casais não queriam ter filhas mulheres, porque a mulher não ia cuidar deles quando eles ficassem velhos, porque a mulher ia pertencer à filha, eles ia pertencer à família de uma outra pessoa com quem ela casasse. Então aumentou muito, ó, essa mordida aqui na pirâmide acontecia aqui, ó, do lado direito, que é o lado das mulheres, e uma parte dessa pirâmide ficava vazia, né? Porque morriam muitas mulheres, sobretudo em idade infantil, né? Quer dizer, só morriam mulheres em idade infantil, por causa do lance do casamento. Outro lance, essa pirâmide da mortalidade infanto-feminina também é muito comum nos países africanos que fazem, lá não é só nos países africanos, mas enfim, é mais comum na África. Nos países africanos que fazem... Como é que é o nome agora, velho? Esqueci o nome. Negócio de órgãos. Tráfico de órgãos? Como? Tráfico de órgãos? Não. De órgãos genitais. Mutilação. Mutilação de órgãos. Mutilação. Então, Nigéria, Sudão, nesses países aí, acontece em outros países também da Ásia e acontece na Venezuela, aqui também na América do Sul. Então, lá eles têm, sei lá, algumas tribos nativas e tal, têm o hábito de mutilar os órgãos genitais femininos, de arrancar o clitóris das mulheres. Por quê? Porque é uma prática cultural, né? Então, eles arrancam o clitóris das meninas quando elas são bem pequenas ainda, quando elas são bem jovens, e provavelmente, né, não é nenhum... É um ritual religioso, né? Então, eles não têm uma preocupação em limpar bem sei lá, o bisturi, a faca lá que eles utilizam. E, enfim, pode causar uma infecção lá na vagina das meninas e elas acabam morrendo, né? Então, o número de mortes por infecção nos órgãos genitais de mulheres na África, lá, nos países que fazem a mutilação genital feminina, é muito grande também. Então, acaba acontecendo essa pirâmide de mortalidade infanto-feminina, tá certo? Por que eles fazem isso, professor? Porque é uma coisa cultural, que é para a mulher não sentir prazer quando for transar. Então, por exemplo, se a mulher não vai sentir prazer quando transar, por que ela vai te trair se ela não vai sentir prazer? É isso na cabeça deles lá. Então, é para evitar a traição das mulheres, para evitar que elas tenham prazer te traindo com uma outra pessoa, para dar mais prazer para o homem, porque eu acho que daí fica mais apertado ali, não sei, alguma coisa assim. Mas, enfim. Então, E, por outro lado, nós temos também... Deixa eu pegar o apagador aqui.
mortalidade infanto-feminina e se esse buraco na pirâmide se esse buraco for do outro lado, ó, daí é mortalidade infanto masculina, tá? Por que acontece a mortalidade? Hoje o quadro está meio bagunçado, né? Deixa eu escrever melhor. Deixa eu escrever de azul, porque homens vestem azul e meninas vestem rosa. Então, aqui, ó, mortalidade infanto masculino. Tá? Então, essa mortalidade infanto masculino também acontece pela mutilação de órgãos genitais, no caso dos judeus, por exemplo. Claro que hoje em dia não acontece mais judeus, porque eles acabam utilizando instrumentos, como é que é mesmo o nome? Quando tu utiliza tipo um bisturi, depois tu tem que limpar ele, tal. Como é que é o nome dessa limpeza? Esqueci o nome. Mas, enfim, tem que limpar ele lá direitinho e tal. Só que na antiguidade, os judeus meninos, né, os judeus jovens meninos, eles morriam também por causa dessa infecção nas partes íntimas. Porque vocês sabem que os judeus eles tinham que tirar o prepúcio do pênis, que é aquela pelezinha que envolve a parte mais externa do pênis, a ponta do pênis, digamos assim. E antigamente o ritual era feito com esterilização, isso mesmo. Então, hoje em dia se esteriliza os bisturis e tal para fazer esse lance nos judeus. Mas antigamente não, antigamente era um ritual religioso e tal, e quem tirava o prepúcio do pênis nesses rituais dos judeus eram os rabinos. Então eles pegavam a unha, eles deixavam as unhas crescer, assim, a unha do mindinho, sabe aquela unha do mindinho que tu usa para dar uma catucada aqui no ouvido? Então eles pegavam e tiravam na unha a pelezinha do pênis dos judeus. E devia sangrar horrores, né? Imagina que horror. E daí os jovens ficam, alguns, sei lá, se tinham hemorragias ou se infeccionava e morriam, né? Mas hoje em dia já é um ritual que eles fazem a esterilização das ferramentas e tal. Mas aqui na mortalidade infanto-feminina eles não esterilizam, porque são países muito pobres, são em tribos muito arcaicas ainda, então isso é um ritual raiz mesmo. Assim. E esse lance da mortalidade infanto-feminina, da mutilação genital feminina, nos países africanos, sobretudo, grande parte das mulheres ainda é favorável a esse método, né, de mutilação genital. Elas concordam com esse método. Né? Então, na Nigéria, era permitido até ano passado, se eu não me engano, até 2017, 2018, se eu não me engano. E daí teve uma mulher que foi eleita, foi deputada federal, lá, alguma coisa assim, e ela fez um projeto de lei para proibir a mutilação genital feminina. E foi aprovado. Inclusive, a história desse projeto de lei é muito curiosa, porque a mulher fez o projeto de lei e ela botou lá para votação e tal, e o presidente ele não queria atestar, porque ia contra uma grande parcela da população. Só que daí o presidente da Nigéria, se não me engano, foi, ele disputou a eleição e perdeu. E o último ato dele, ocupando a cadeira presidencial, foi assinar essa lei.
porque, claro, ele já sabia que ele não ia assumir o poder mesmo, e era o último dia dele, ele não ia ter nenhum protesto lá contra ele, porque era o último dia dele como presidente, então ele pega e assina esse projeto de lei. Tu vê que loucura. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. Uma guerra causa essa mortalidade infanto-masculina também? Não? Não. Daí a gente vai vir para o próximo caso aqui, ó. Tá? Então a gente viu mortalidade infanto-feminina e agora o último caso aqui, ó. Posso apagar aqui? Ou vou usar lá do outro lado. Tá, então aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Número 4, mortalidade infantil. Então, vai ter uma pirâmide assim, ó. Tá? Vai ser assim. Daí, número 5, mortalidade infanto feminina. A gente vai ter uma pirâmide assim, ó, na área das mulheres. Aqui, ó. Tem um pedaço aqui. Tá? Exemplo. China, por causa do casamento e mortalidade. Cadê o... Aqui. Na África. Então, na China, por causa do casamento. E na África, por causa da mutilação genital. Certo? E o último exemplo aqui, número 6. Países em guerra, ó. Então, eu vou ter a pirâmide etária aqui, ó. A pirâmide etária, tem a população jovem aqui e a população adulta aqui. A população feminina aqui e a população masculina aqui. Quem é que vai para a guerra morrer? Os homens, ó. Então, eu vou ter uma mordida desse lado aqui da população. Tá? Então, quando eu tiver faltando um pedaço aqui do meio da pirâmide, do lado esquerdo, é porque normalmente os países estão em guerra. Tá? E esse gráfico ele pode evoluir. Ó. Deixa eu fazer aqui. Esse gráfico pode evoluir para isso aqui. Então, eu tenho a pirâmide. Ficou ruim isso.
Então, eu tenho a pirâmide aqui. E daí evolui para o topo aqui, ó. Que essa população vai envelhecer um dia e vai faltar homens velhos nesse país. Então, isso daqui é países no pós-guerra, tá certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Não, então semana que vem a gente segue com as considerações finais, fala sobre migração, tá certo? Se alguém ficou com alguma dúvida, estou aqui para tirá-la. Então, é isto. Falou? Bom resto de semana para vocês. Então, semana que vem a gente fala sobre algumas considerações sobre a população mundial, a proporção de homens e para mulheres, a proporção de idosos para jovens, etc. Fala sobre o Brasil também e fala sobre migração, tá certo? Então, se cuidem, assistam o vídeo do Talibã lá no meu Instagram, tá? Curtam, compartilhem e é isso aí. Falou, se cuidem. Tchau. Tchau, senhor. Valeu, tchau, tchau.